Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta maravilhosa noite que mais uma vez estamos reunindo para a nossa live do nosso pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja muito bem-vindo. Enquanto nós vamos compartilhando o link com o pessoal aí, vai curtindo o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus contatos, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, que ao final da transmissão nós vamos orar por cada um desses pedidos de oração. Gostaria também de fazer um convite a você que está assistindo aqui pelo meu Face. Deixa um minutinho aí, vai lá no YouTube, procura Primeira Igreja Batista em Cajobi, se inscreva no nosso canal, dá uma força para a gente, acompanhe as nossas programações, deixa o like no vídeo lá também, nos nossos vídeos lá também. Nós estamos transmitindo todos os nossos cultos, as nossas escolas bíblicas, todos os devocionais estão sendo postados neste canal. Seja muito bem-vindo também a este canal, a curtir, a deixar a sua inscrição ali para que você fique por dentro de tudo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos acompanhar sempre, por estar sempre conosco por aqui. Seja muito bem-vindo à nossa live. Gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, nesse momento que nós estamos começando essa transmissão, a fechar os seus olhos aí na sua casa e orarmos para abrir os nossos trabalhos, para começar o nosso serviço ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, meu Deus. Engrandecido seja o Senhor em todo tempo, em cada momento, em cada gesto, atitude, em cada palavra nossa, Senhor. Que somente o Senhor venha ser glorificado e exaltado, porque Tu és o único digno de toda honra, glória, adoração e louvor. Pai, eu coloco a minha vida diante da Tua presença, junto da vida de meus amigos e meus irmãos, Pai, colocando-nos em submissão ao Senhor. Eu reconheço, Pai, minhas falhas, meus pecados e meus erros e coloco diante da Tua presença o pedido de perdão de cada um deles, meu Pai. Assim eu peço, Pai, por cada um dos meus irmãos, que a Tua infinita misericórdia, que o Teu infinito perdão, Pai, possa se estender a cada um, meu Deus, e que cada um possa estar limpo diante da Tua presença, Senhor, a partir dos seus atos, a partir das suas práticas. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui, mais uma vez nós podemos abrir as portas da nossa casa para mais uma transmissão, mais uma vez nós podemos, Senhor, falar da Tua palavra, falar dos Teus ensinamentos, falar daquilo que o Senhor deseja para nós, falar da Tua verdade, que são as boas novas para uma humanidade caída. Boas novas que apontam para as nossas falhas, boas novas que denunciam os nossos erros, mas boas novas que demonstram esperança. Esperança que não é qualquer esperança, Senhor. Nós cremos que é a esperança melhor que pode existir, a esperança da vida eterna. Senhor, eu sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até então através dessas lives, Pai. E eu peço a Ti que o Senhor continue operando dessa forma. Que o Senhor, meu Pai, faça com que este sinal, com que este vídeo chegue a mais e mais pessoas, Pai. E que mais e mais pessoas venham a ser abençoadas por aquilo que está sendo ministrado aqui, Pai, pela Tua santa palavra. Toma conta desta reunião, toma conta desta transmissão, Senhor. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que estiver assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo se você está chegando agora à nossa transmissão, à nossa live do nosso pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, que ao final nós vamos orar por ele. Gostaria de convidar nesse momento, cada um que estiver assistindo, a louvar ao Senhor comigo.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh, louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Pai, por esse momento de louvor, de adoração, por esse momento, meu Pai, em que nos quebrantamos diante da tua presença, Pai. Esse momento em que nós temos a oportunidade de fazer isso, porque um dia o teu sacrifício, o sacrifício do teu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, possibilitou que nós, em qualquer momento, nós cantássemos louvores ao Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Senhor, coloco diante da tua presença, meu Pai, a mensagem que será ministrada nesta noite. Pai, que o Senhor possa tomar a minha vida, que o Senhor possa me usar de forma extraordinária, meu Pai, que somente o Senhor venha a ser visto,
que eu não venha ser pronunciador de uma só palavra, do meu puro e simples entendimento, mas que o Teu Espírito Santo venha iluminar cada um dos meus dizeres, para que aqui, Pai, o Senhor seja glorificado. Dessa forma eu peço, Pai, permita que eu possa entregar essa mensagem da forma mais clara, da forma mais nítida que for possível. Do mesmo modo, Pai, eu peço que o Senhor ilumine cada mente, cada coração, de cada pessoa que estiver assistindo, meu Pai, para que haja o completo e o correto entendimento, Senhor, desta mensagem, para que haja o completo e o correto entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Toma conta de tudo, Pai, toma em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Seja muito bem-vindo, meu querido, se você está chegando agora, a nossa live do pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus contatos, também deixe aí o seu pedido de oração nos comentários, que nós vamos orar por ele ao final. Gostaria de convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 e vamos fazer a leitura do capítulo todo. Aqui é um texto um pouco longo, mas vamos com calma aqui, prestando bastante atenção em cada uma das palavras para a gente absorver o entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O capítulo 3:1 diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego.
E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, ó Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que texto maravilhoso, não é mesmo, irmãos? O título da mensagem de hoje é Obedecendo ao Primeiro Mandamento, mesmo em um mundo caído. E, como de costume, eu gostaria de começar a mensagem lançando uma pergunta a você que está me assistindo. Você sabe realmente quem você é?
Você se conhece? Você conhece a sua identidade? Pois bem, eu conheço a minha, naturalmente, como Micael, aquele que está falando aqui para vocês, aquele que vive a sua vida normalmente como uma vida comum. Mas não é desse tipo de identidade que eu estou falando. É da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. A nossa identidade que nós temos a partir do momento que nós passamos a crer que Jesus é o único e o suficiente Salvador das nossas vidas. A identidade que nós passamos a herdar quando nós aceitamos e reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Dessa forma, existem 2 versículos que nos ajudam a construir essa identidade de uma forma um pouco mais precisa, o quem nós somos em Cristo. O primeiro deles, eu cito 1 Timóteo 1,15, que diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E o segundo versículo é o versículo que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Resumindo, ao perguntar para mim sobre identidade e sobre identidade em Cristo, apresento o seguinte panorama. Primeiro, eu sou pecador. E olha que não é qualquer pecador. Assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, me considero o pior dos pecadores. Segundo, mesmo sendo pecador, eu sou aceito e sou salvo, porque confio em Cristo Jesus. Terceiro, sendo salvo, eu passo a ser povo de Deus, povo exclusivo do Senhor. E quarto, sendo povo de Deus, me torno porta-voz do seu amor e da sua misericórdia. Então, conhecendo a nossa identidade, conhecendo quem nós somos em Cristo Jesus, por sermos povo de Deus, então nós obedecemos. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz da seguinte forma: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não obedecemos porque nós amamos a Deus. Nós obedecemos e amamos a Deus porque antes Ele nos amou. Antes Ele pagou o preço por cada um dos nossos pecados, e foi alto preço. Foi preço de morte, morte de cruz. Teve sangue inocente sendo derramado para que pecadores tão culpados como nós fôssemos aceitos diante da sua santa presença. Assim, para o povo amado de Deus, o Senhor deixou uma seguinte ordem, uma ordem expressa lá em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Sabe como nós podemos resumir isso? Nós podemos resumir com aquele que Jesus Cristo diz que é o maior e principal dos mandamentos da lei. Amarás o Senhor, o teu Deus,
sobre todas as coisas. Isso é uma ordem expressa do Senhor, que nós o amemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, com a completude do nosso ser. O Senhor nos chama a sermos povo dele, santo, exclusivo, separado, distinto e sabendo quem nós somos. Nós prestamos essa obediência exclusivamente por amor, porque Ele nos amou primeiro, nós, em amor, o obedecemos. Sabendo também da nossa identidade, você pode talvez estar se perguntando: em qual circunstância eu devo obedecer a Deus? Ou até onde eu devo levar a minha obediência, a minha fé ao Senhor, a minha confiança nos seus propósitos e desígnios? Até onde eu devo crer neste Deus? E o texto que nós lemos, ele responde essa pergunta. E ela é respondida da seguinte forma, bem direta e bem clara. Nós devemos obedecer a Deus até mesmo nas condições mais extremas. Até mesmo nas mais graves circunstâncias das nossas vidas, nós devemos prestar obediência ao Senhor. Se nós formos aqui para o nosso texto do livro de Daniel, nós temos um contexto muito específico da história de Israel. O contexto do chamado exílio babilônico, o momento onde a nação de Israel, após consecutivamente quebrar a lei de Deus e desprezar os mandamentos do Senhor, esse povo, ele foi tirado da terra prometida e entregue às mãos de um povo idólatra, de um povo ímpio, para sofrer, para reconhecer o seu pecado e conseguir poder voltar, depois de um tempo, à presença do Senhor, reconhecendo a grandeza, o governo e o poder de Deus. Então, nós temos aqui um momento ruim para a nação de Israel. Nós temos um momento em que Deus está disciplinando Judá e seu povo. Juízo sobre todos os povos também. Como nós lemos nos textos aqui de Daniel, várias nações foram submetidas ao jugo do rei Nabucodonosor da Babilônia. Várias nações foram dominadas por esse grande império que era violento, que era terrível e que também tinha práticas detestáveis. Mas, além de tudo isso, e apesar de toda essa dificuldade, nós temos, conforme descrito lá no profeta Jeremias, uma promessa de Deus, de que depois de 70 anos, eles seriam libertos. Este povo escolhido, a nação de Israel, representada pela tribo de Judá, voltaria para a terra prometida, marcharia de volta para casa, para reconstruir o templo, para voltar a cultuar a Deus normalmente, como sempre fizera lá desde que se implantaram nessa terra de Canaã. Pois bem, nós temos o pior dos cenários para uma nação considerada nação de Deus. Nós temos um culto oficial suspenso, vamos dizer assim. É como o tempo que nós estamos vivendo hoje, guardado as devidas proporções. Nós estamos vivendo uma pandemia em que não podemos nos reunir em grandes grupos e, na maioria das vezes, se é o caso da sua cidade, não sei, mas no caso da nossa cidade, as igrejas elas estão fechadas e nós não podemos prestar o culto público ao Senhor, o culto oficial do Senhor. Naquela época também, logicamente, sendo deportados para a Babilônia, sendo exilados, eles também não poderiam prestar o culto oficial, que naquela época era centralizado lá no Templo de Jerusalém. E esse livro, ele conta uma história específica, a história de um jovem, o jovem Daniel, e seus 3 amigos, 4 homens, 4 jovens,
que, sendo servos de Deus, servos do Senhor, são atentados até mesmo contra a sua própria identidade. Se nós vermos o relato do capítulo 1, nós vemos que Daniel se chamava Daniel, mas passou a se chamar Beltesazar lá na Babilônia. Assim como os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, eles passaram a ser reconhecidos por estes nomes que nós vimos agora no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que por sua fidelidade, eles foram de uma forma extraordinária, mesmo nesse mundo caído que era do Império Babilônico, promovidos por Deus, mesmo em um contexto em que todo o povo passava pela disciplina do Senhor. Mesmo o Senhor tendo mandado o seu povo para ser disciplinado, o Senhor levantou alguns jovens, ele escolheu algumas pessoas para serem promovidas dentro dessa nação. Ele especificamente chamou estes 4 homens para serem destaque e para manterem firme a fé do povo de Deus no próprio único Deus vivo. Então, nós temos bênçãos, nós temos cuidado de Deus, nós temos estes jovens sendo abençoados. Mas o livro inteiro de Daniel nos mostra que o fato deles serem abençoados, o fato deles terem sido especialmente separados por Deus para o servirem, esse fato não impediu que eles passassem por dificuldades, por tribulações, por verdadeiros testes de obediência. Esse capítulo 3 que nós lemos, ele apresenta Sadraque, Mesaque e Abednego passando por uma dura prova, mediante tentações que o próprio contexto do mundo, o próprio contexto do Império Babilônico os impunha. E eu vou dizer uma coisa, eles obedeceram, mas não é porque eles obedeceram que foi fácil. Não é fácil. Pelo contrário, nós vemos nesse texto do capítulo 3 que é muito difícil obedecer a Deus em um mundo caído. Principalmente, obedecer ao primeiro mandamento, que é a exigência de amor a Deus em primeiro lugar. Vamos ver no texto aqui 4 dificuldades para essa obediência ao primeiro mandamento, aqui no capítulo 3 de Daniel. A primeira delas é que o mundo ergue ídolos gigantes, e nós vemos isso dos versículos 1 a 3. O relato do versículo 1 mesmo já nos mostra que Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de 27 metros de altura, de ouro, maciça. Imaginem isso. Imagine a grandiosidade desses detalhes. Imagine o quanto isso não era chamativo. Talvez, se nós trouxermos para o nosso contexto, hoje nós não tenhamos tantas estátuas voluptuosas, gigantescas, maravilhosas, que nos sejam obrigatório prestar culto. Mas se nós pararmos para pensar, as melhores partidas de futebol são sempre domingo às 4 da tarde. Às vezes, até acabar umas 6 horas mais ou menos. Quem sabe, se tivermos pênaltis, até 7 da noite. Enfim, não sei. Sei que a maioria das igrejas cultua a Deus às 19 horas. Sei que é feito de tudo para que se tire o povo de Deus do centro da adoração. Também podemos pensar no nosso dia a dia várias coisas que acabam tomando o lugar de Deus no nosso coração. Coisas até importantes, coisas que são boas. Nosso trabalho,
Nós muitas vezes deixamos de orar porque não temos tempo. Nós muitas vezes deixamos de buscar a presença do Senhor porque estamos cansados. Nós muitas vezes deixamos de cultuar a Deus porque tem alguma coisa mais interessante para fazer. Quando na verdade, essa estátua gigante chamada coração humano, ela não pode ser adorada. Essa estátua enorme chamada vontade própria não pode ser cultuada. Ao contrário, nós devemos cultuar exclusivamente a vontade do Senhor. Cultuar exclusivamente ao Senhor segundo a sua vontade. Deus revela para nós, aqui neste texto, que muitas vezes as coisas que nós temos no nosso dia a dia são maiores do que nós damos importância a Deus. Elas se tornam maiores em importância do que Deus é para nós. Nós também vemos no versículo 1 que além de ser grande, era visível. Imagina, 27,5 metros de altura. Ouro! Olha o sol batendo na planície, num lugar descampado, onde de longe, muito longe, se pode enxergar. Imagine 27 metros de altura, a altura de um edifício. Uma estátua. Onde ainda não existiam os edifícios como nós conhecemos hoje. Pense numa cidade pequena que não tem prédios e de repente se levanta um único prédio de uma proporção gigantesca. Todo mundo vai ver. E sabe o que mais? O versículo 3 nos revela também que além de ser visível, além de ser grande, o ídolo, além de ser chamativo, ele é simpático aos olhos de muitos. No caso aqui, aos ouvidos. Note no versículo 3, qual que era o instrumento usado para convocar as pessoas à adoração? Instrumentos de música. Instrumentos de música. Aqui no versículo 4 e 5 nós podemos ver. Quem que não gosta de uma boa música? Quem que não gosta de ser agradado? E aqui eu não vou fazer aquela distinção entre sagrado e profano que muitas vezes nós costumamos a fazer no dia a dia. Não é essa a minha intenção, mas geralmente o ídolo erguido pelo mundo, ele é grande, ele é visível e ele é simpático. Pessoas importantes vão servi-lo e adorá-lo. Ele é gigante. Em segundo lugar, nós vemos que a segunda dificuldade é que o mundo convoca todos à adoração aos seus ídolos. E nós temos essa realidade exposta dos versículos 4 ao 7. É uma convocação, em primeiro lugar, abrangente. É uma convocação, como nós vemos no versículo 4, para todos os povos. E isso representa perigo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos uma tendência de que quando todo mundo faz alguma coisa, nós começamos a achar essa coisa normal. Aqui era para que todos fizessem, prestassem essa adoração e, lógico, temendo a própria vida, a maioria prestaria a adoração. E talvez muitos não concordassem, porque muitos judeus conheciam ao Deus de Israel. Mas, envolvidos no meio da multidão, foram levados por todo aquele ambiente, por toda aquela música, por todo aquele barulho, até mesmo pelo medo, a prestarem culto a essa estátua que o rei Nabucodonosor construiu.
É uma convocação, além de ser abrangente também, chamativa, como nós vemos no versículo 5, usando música, instrumentos de todos os tipos, qualquer tipo de música, e quem não gosta. E é também uma revelação de que a maioria atende ao chamado, conforme nós vemos ao versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. O mundo convocou a adoração. O rei convocou o povo a adorar esta estátua e convocou a todos os povos essa adoração e chamou e fez essa convocação de uma forma atraente, com música. E sabe o pior? A maioria atendeu. Sabe por quê? Porque muitas vezes o não atender ao chamado do mundo traz consequências graves. Como no versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Em resumo, o mundo convoca todos à adoração, porque o mundo quer nos tirar da presença de Deus e nos quer colocar em inimizade com Deus. E ele, de forma sorrateira, faz isso substituindo o nosso culto a Deus por culto a qualquer outra coisa que se torna um ídolo no nosso coração, sendo que o maior deles é o nosso próprio coração. A terceira dificuldade que nós vemos em obedecer em meio ao mundo caído é que o mundo chama todos à adoração por motivações ocultas. Nós temos isso revelado dos versículos 8 ao 14. Reparem bem, não era uma adoração simplesmente apenas ao rei que o texto diz. Não, aqui eles começam, os astrólogos, a dizer para o rei, eles não estão cultuando a estátua nem aos deuses. Não era só a estátua, não era só ao rei, e pior, não era só aos deuses, mas era para levar o povo de Deus à desobediência. Muitas vezes nós criamos coisas nos nossos corações que se tornam ídolos, criamos sentimentos nos nossos corações que acabam se tornando idólatras. Sim, é verdade. E esses sentimentos, eles, no primeiro momento, a gente acha que é para satisfazer uma vontade passageira. Mas não é só essa vontade. Depois tem que proporcionar prazer e satisfação. Mas não é só o prazer e a satisfação. Tudo que nós criamos e colocamos no lugar de Deus, nós o fazemos para nos colocar num pedestal. E isso é usado por Satanás para que nós deixemos de cultuar a Deus. De forma que eu gostaria de lembrar os irmãos, se talvez você tenha se identificado que alguma coisa está tirando você da presença do Senhor, que alguma pessoa está te afastando dos caminhos de Deus, eu gostaria de lembrá-lo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E para que essas motivações ocultas, das quais o mundo usa para nos convocar à adoração, não nos vençam, nós temos uma única saída: vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus, lá de Efésios 6,
capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz, a espada, que é a palavra de Deus. Nós precisamos de Deus para vencer a batalha contra o inimigo e contra os ídolos que nós criamos para nós em nossos corações. Nós precisamos de Deus para vencer a nós mesmos. A quarta dificuldade que nós vemos aqui nesse texto é que o mundo quer a nossa destruição, porque nós somos seus inimigos. Então, nós vemos que a primeira dificuldade, que os ídolos que o mundo ergue são gigantes. Em segundo lugar, nós vimos que o mundo convoca todos à adoração. Em terceiro lugar, nós vimos que o mundo chama todos à adoração por motivações ocultas. E essas motivações ocultas nos levam à quarta dificuldade, que é o mundo quer a nossa destruição, porque somos seus inimigos, conforme revela o texto do capítulo 3 de Daniel, dos versículos 15 até o 23. No próprio versículo 15, nós vemos que o mundo ele ameaça, e ameaça de forma desafiadora. O rei Nabucodonosor ele chega aqui para aqueles 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e fala: vocês não vão se prostrar e adorar? Tá bom, mas vocês têm mais uma chance. E é melhor que vocês façam isso, hein? Senão, vocês vão ver, hein? O mundo, ele nos ameaça de forma desafiadora, porque a intenção do mundo é afrontar a Deus. Só o finzinho do versículo 15. Nabucodonosor diz assim: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha que coisa tremenda. O mundo, ele desafia a gente. O mundo, ele afronta o próprio Deus. Ele quer que a gente se corrompa através dos seus costumes. Porque o que ele quer, na verdade, não é o nosso bem. É a nossa destruição. Não caia nas palavras muito doces. Não entre nos discursos de hiperamor das pessoas. Não aceite um evangelho que diz que Deus é amor e que nada de ruim pode acontecer se você é filho de Deus. Não entre nessa conversa, porque nós somos pecadores. Nós somos merecedores da ira de Deus. E se Deus aplaca a sua ira contra nós, é porque um dia ela já foi aplacada na cruz do Calvário. Não porque nós tenhamos merecimento, mas porque sim, porque Deus nos amou. E nos amou de uma forma que o mundo não pode compreender. Porque o amor do mundo é pecaminoso. O amor do mundo é corrompido. Não vá na conversa de que a partir de Jesus nós não precisamos de nada que pode ser de qualquer jeito, porque ele é amor, porque ele veio ensinar o amor e porque ele pregou o amor. Porque Deus é fogo consumidor. E a ira de Deus é constante. E somente pode ser aplacada com sangue. Ou é o seu sangue, nosso sangue, ou o sangue do seu filho. Como Deus já ofereceu o seu filho na cruz do Calvário. Então somente nós precisamos crer que não é por nós, que por nós somos destruídos, mas por Ele, pela sua infinita misericórdia, nós somos salvos. E de modo que se nós negamos, o mundo se enfurece com a nossa oposição. Como nós vemos nos versículos 19 e 20. E as implicações da fúria, quais são? As do versículo 21 até o 23. Os homens, Sadraque, Medraque e Abidnego, lançados a uma fornalha extraordinariamente quente, como diz o texto aqui do capítulo 3 de Daniel. Resumindo, mesmo sendo quase impossível, mesmo trazendo duras consequências para eles,
aqueles jovens obedeceram. E eu vou falar uma coisa. Se eles puderam obedecer, nós também podemos conseguir. Mas não é pelas nossas próprias forças. É pelos 3 motivos que nós vamos ver a seguir, que nos levaram a vencer o inimigo e que nos levarão também. 3 motivos que estão aqui no texto, que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego a vencer a fúria do rei Nabucodonosor, que nos levarão também a vencer a fúria do inimigo e do pecado contra as nossas vidas. O primeiro deles é que Deus reforça a nossa fé. E essa verdade nós temos exposta nos versículos 16 ao 18, que dizem assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos de ti. Eles estão dizendo aqui, com o mundo não se discute. Mas temos que ter em voga uma coisa. Eles já eram servos de Deus. Eles já conheciam quem era Deus. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, Ele vai nos reforçando em fé. Primeiro, Ele abre nossos olhos para que nós tenhamos fé. Depois, Ele nos reforça em fé para que nós cheguemos a esse ponto de resistir a intentadas tão drásticas do inimigo. Versículo 17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar e nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Inclusive, evitar com que nós caiamos em graves tentações. Se nós confiarmos nele, pouco a pouco, nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo conformados à imagem dele. E a partir de então, aí sim, nós passamos a ter um caráter desenvolvido conforme o caráter de Cristo, que até o dia da nossa morte não será plenamente desenvolvido. Mas, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí então, Ele conhecerá a sua plenitude e nós viveremos glorificados, como hoje glorificado nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, inclusive evitar o nosso pecado. E também nós temos outra verdade que está no versículo 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de Nabucodonosor, que mandaste fazer. Então, aqui Ele nos livra se Ele quiser. Nós também temos que nos posicionar contra o pecado. Nós também temos que nos posicionar contra os ídolos dos nossos corações. Porque Deus nos capacita a isso. Ele nos capacita a decidirmos. Ele nos capacita a fazermos melhores escolhas. Ele nos dá discernimento. E mais, Ele faz se Ele quiser e é sempre para a glória dele, conforme os versículos 28 a 30. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar ao Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Se ele quiser, ele livra. E ele quer nos livrar, mas ele quer que nós resistamos. Mas ele nos livra
e nos conforma à imagem do seu Filho Jesus Cristo para a glória dele. Até mesmo o ímpio Nabucodonosor, neste momento, reconheceu: não há Deus como o Deus de vocês, então que ninguém se oponha a este Deus. Segundo motivo pelo qual nós podemos sim resistir às intentadas do inimigo e obedecer a Deus, é que Deus nos guarda na hora da provação. Isso está dos versículos 21 ao 23. Nós vemos aqui, principalmente no versículo 21, que os males do mundo são mais intensos ainda aos servos de Deus. Nabucodonosor, ele pediu inicialmente para que se fossem atirados os desobedientes à ordem dele numa fornalha quente. E o versículo 21 diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram atirados numa fornalha extraordinariamente quente, 7 vezes mais quente, como diz o versículo 19. Muitas vezes, quando nós servimos a Deus, nós vamos passar por tribulações até maiores, e não é porque Deus não gosta de nós, mas é porque o mundo é nosso inimigo. Sendo nós inimigos do mundo, o mundo vai fazer de tudo para que nós nos unamos aos seus propósitos. E quando a gente não se une aos propósitos do mundo, o mundo quer nos conduzir à destruição. Enfim, por isso, para os servos de Deus, muitas vezes as coisas acabam sendo piores do que para o mundo em geral. Porém, os males do mundo, apesar de serem piores, mais intensos para os servos de Deus, eles são mais destrutivos para o mundo do que para os servos de Deus. Conforme vemos no versículo 22. Quem foi queimado foram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, não os 3 judeus, os homens ímpios, servos de Nabucodonosor. Resumindo, os males do mundo, eles devem nos levar a entender nossa total dependência de Deus. Veja no versículo 23, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram no chão dentro da fornalha. Mesmo os servos tendo sido queimados e eles podendo arrumar um jeito de escapar, não, eles não conseguiram escapar. Eles caíram dentro das chamas. O que nos leva ao último motivo exposto no texto, pelo qual nós podemos sim obedecer ao primeiro mandamento. E o principal de todos, o mais importante. Deus nos enviou o Salvador. Versículos 24 a 27. Nós não estamos sozinhos. Nos versículos 24 e 25, nós vemos o rei Nabucodonosor espantado. Espantado por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3, não estavam mais em 3, mas eles saíram da fornalha com um 4º elemento. E não é qualquer 4º elemento. Um elemento à semelhança de um filho dos deuses. Esse elemento é Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Talvez você possa perguntar, mas por que ele fala os filhos dos deuses? Nós temos que lembrar que ele era um idólatra que prestava culto a muitos deuses. Nós temos que nos lembrar que ainda Jesus não havia encarnado, ele era o Verbo de Deus que rotineiramente se manifestava no Antigo Testamento, mas não como Verbo encarnado. Mas aqui nós estamos sim falando que o Salvador de Sadraque, Mesaque e Abednego é o nosso Salvador. Aquele que se lançou ao fogo por aqueles 3 homens para tirá-los de lá. Se lançou à cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos hoje.
Nossa obediência poderá até fazer com que nós sejamos respeitados no mundo. E essa foi a consequência depois que o Nabucodonosor reconheceu a salvação naqueles homens. Ele aproximou-se e ele viu que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram servos, não de qualquer Deus mais, mas do Deus Altíssimo, de um Deus soberano, que para nós é o único e verdadeiro Deus. Também podemos entender que quando estamos em Cristo, ainda que estejamos em meio ao fogo, não sairemos queimados. Como no versículo 27, nenhuma condenação condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós podemos obedecer porque Deus reforça a nossa fé. Nós podemos obedecer porque Deus nos guarda na hora da provação. E principalmente, nós podemos obedecer porque Deus nos enviou o Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conclusão. Nós somos pecadores e nós temos que saber disso. Em Cristo Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados. E nós também temos que saber disso. Mas mesmo que não haja culto, devemos obediência a Deus. Porque mesmo em meio às lutas, dificuldades e provações, Ele nos guardará de tudo. Por causa da nossa identidade em Cristo. Lembra lá da nossa identidade? Povo exclusivo de Deus, nação santa. Conforme o texto aqui exposto, Deus é glorificado quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. E isso também implica em obediência. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam quem eles eram diante do Deus Altíssimo de Israel. E por isso, eles obedeceram. Nós sabemos quem nós somos a partir de Cristo Jesus. E por isso, nós devemos obediência. Obedeçamos, pois mesmo em meio a este mundo caído, coloquemos em prática a nossa identidade. Pratiquemos dia a dia a nossa salvação. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique com essa mensagem e reflita nela no seu dia a dia. Vamos agora aos nossos pedidos de oração. Nós temos alguns motivos de oração aqui. E vamos orar por cada um deles e já vamos orar para encerrar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Engrandeço, exalto a Ti, porque o Senhor é Deus. E o Senhor, o único e verdadeiro Deus, nos resgatou da imensidão dos nossos pecados, Pai, para a luz da Tua salvação. Sabemos, Pai, que unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus, por Sua morte e ressurreição, por Sua ascensão, meu Pai, nós temos esperança, Pai. E o que eu peço é que o Senhor conserve em cada um de nós essa esperança, fazendo com que nós entendamos definitivamente qual a nossa identidade. Identidade de pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Pai, neste momento eu quero colocar diante da Tua presença, Deus, a vida da Camila e principalmente a vida dela e a casa dela, meu Pai. Ela tem orado pelos seus, ela tem buscado o Senhor e o Senhor conhece todas as suas necessidades. O Senhor conhece todas as necessidades dos entes queridos dela. Senhor, vá de encontro a cada uma dessas necessidades. Supre tudo aquilo que ela precisar, Pai, e se mostra Salvador na vida dela e daqueles a quem ela ama. Senhor, também coloco diante da Tua presença em oração a vida da Nice, ela que tem pedido oração por sua família, Pai. Pedindo oração pela sua família, também nós estendemos esse pedido de oração. Que o Senhor, meu Pai, possa visitá-la. Que o Senhor, meu Pai, possa curá-la. Que o Senhor possa tratá-la. E que o Senhor possa ser com cada membro da família dela, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Também oro pela vida da Márcia, que pede oração pela sua própria casa, pelos seus próprios filhos. Senhor, Tu sabes, Tu conheces o íntimo e o profundo do coração da Tua filha, Pai. E em nome de Jesus eu peço, vá de encontro a cada dificuldade, a cada tribulação, a cada dor. Passa com Teu bálsamo, Senhor, em cada ferida que ela tiver. E a cura, meu Pai. Atraia cada vez mais
ela para a Tua presença, Senhor. Atraia de forma extraordinária, meu Pai, essa mulher para a Tua presença e cuida dos filhos dela como ela tem pedido, meu Pai. Vai com Tua santa proteção a cada um dos filhos dela. Senhor, também oro, meu Pai, pela filha da Eliette, meu Deus. Tu conheces todas as dificuldades que ela tem passado, o quanto ela tem lutado, meu Pai, e o quão difícil tem sido para ela resistir nesse momento às tristezas, às decepções. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa abençoá-la, que o Senhor possa cuidar da vida dela, que o Senhor possa ungí-la com sabedoria e que o Senhor, meu Pai, se apresente de forma grandiosa a ela, para a honra e glória do Teu santo nome. Oro, meu Pai, também pela Gildete, que pede oração pela sua família. Senhor, eu não conheço, mas Tu conheces cada um. Então eu peço, Deus, que o Senhor vá de encontro a tudo que estiver desarranjado e que o Senhor possa colocar em ordem, meu Pai, cada detalhe, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, a Nelis mais uma vez também pede oração pelo seu neto e eu peço, Senhor, cuida deste rapaz. Cuida deste jovem, Senhor, vá de encontro às necessidades dele e em nome de Jesus atraia ele, Pai, para a Tua presença. Senhor, o resgata de onde quer que ele esteja para a Tua santa luz, para a Tua agradável e boa luz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também pela vida da nossa irmã, Dona Rosa. Senhor, acalma o coração dela, meu Pai, aquieta a alma dela, tira todas as aflições, todo o estado deprimido, meu Pai. Faz ela enxergar, meu Deus, que hoje ela é filha do Senhor, hoje ela não é mais qualquer pessoa. Hoje ela é uma filha querida e amada do Senhor e tem uma identidade em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dela e cuida, meu Pai, de cada uma das dificuldades dela. Também peço oração, meu Pai, pela família da nossa irmã Zoraide, Senhor. Tu conheces cada uma das necessidades e eu peço, vá de encontro a cada uma delas, Senhor. Os atraia para a Tua presença, se assim for da Tua vontade. Senhor, a Regiana também está pedindo saúde pela saúde, está pedindo oração pela saúde dos seus filhos. Senhor, leva a Tua unção de cura, Pai. Se eles estiverem doentes, se eles precisarem de qualquer coisa, leva essa cura, meu Deus, e faz com que eles superem, mas faz também com que o Senhor seja visto em tudo. Pai, ela está cansada de pagar aluguel, ela abriu o seu coração e ela quer conquistar a sua casa. Senhor, atende as necessidades dela, atende os desejos dela, meu Pai, e vá de encontro ao que ela realmente precisa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O João também, meu Pai, está pedindo oração pelo pastor Márcio e nós oramos. Pai, eu não conheço esse servo do Senhor, mas Tu conheces e Tu sabes do íntimo e profundo do coração dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu peço, vá de encontro a cada dificuldade, Pai. Sustenta este homem na Tua presença, Deus. Faz com que ele ande cada vez mais nos Teus caminhos, meu Pai. Com que ele sirva o Senhor de forma exemplar, reta, digna de um pregador da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o laço do inferno da vida dele, toda doença, tudo aquilo que o inimigo estiver colocando, meu Pai, na frente dele, que o Senhor possa remover, em nome do Senhor Jesus. Todo desânimo, toda opressão, Pai, tira da vida dele, Pai, em nome de Jesus. Também oro pela vida do meu pastor, do pastor Marcelo, Senhor, e pela vida da sua família, Senhor. Vá de encontro a tudo que eles estão precisando, Pai. Unge cada vez mais o Teu servo com sabedoria, com conhecimento. E, Pai, honra ele, meu Pai, no seu ministério. Tá? Mostra, meu Pai, que o Senhor continua com ele. Traz pessoas, Pai, para cultuarem a Deus na igreja que foi confiada a ele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oro por Ti, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Grato a Ti. Oro pelo nosso pequeno grupo, pela nossa igreja, meu Pai, aqui em Cajobi, pela igreja lá em Olímpia, Senhor. Eu oro agradecido e peço a Ti, Pai, nos dá um resto de semana abençoado para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, que você possa ser plenamente abençoado, que você reflita nessa mensagem e tenha uma semana ótima para a honra e glória do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.